rapidinho, crimes contra a administração pública. Tá? Lembra lá que, via de regra, não se admite o princípio da insignificância, súmula 599 do STJ. Então, o sujeito se apropriou de uma máquina de escrever antiga da repartição que vale R$50. Pode alegar insignificância em relação ao peculato, à apropriação? Não, súmula 599 do STJ. Conceito de funcionário público, bem amplo, tá? Qualquer cargo, emprego ou função pública. Estagiário entra? Entra. Servidor comissionado entra? Sim. Servidor concursado entra? Sim. Trabalhador voluntário entra? Sim. Certo? Inclusive, aquele cara que trabalha numa empresa privada que presta serviço para a administração pública. Então, por exemplo, o dirigente de um hospital privado que atende pelo SUS, ele é equiparado a funcionário público para fins penais? Sim. Um médico que trabalha no hospital particular que atende pelo SUS, se ele exige uma vantagem indevida, ele pode ser responsabilizado pelo crime de concussão? Sim, perfeitamente possível. Lembra do conceito de funcionário público por equiparação. Tá? Possibilidade de extensão ao particular. Como assim? O particular, ele pode ser responsabilizado por crime funcional? O particular pode ser responsabilizado por peculato, corrupção passiva, concussão? Sim, desde que esteja em concurso de agentes com o funcionário público e tenha ciência dessa condição. Então, como assim? Digamos que eu me valendo da minha facilidade da Defensoria Pública, facilidade de entrar no prédio da Defensoria Pública, eu vou lá e subtraio uma impressora. Eu respondo por peculato furto? Sim. Digamos que a Bruna, minha esposa, que é particular, ingressa comigo, tá? E subtrai ali, me auxilia nessa empreitada criminosa. A Bruna, mesmo sendo particular, vai responder por crime funcional, por peculato furto? Sim, porque ela está em concurso comigo e sabe que eu sou funcionário público, certo? Tranquilo? Beleza? Lembra do peculato? Então, peculato à apropriação, quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem que tem em razão do cargo, a primeira parte. Peculato à apropriação de que tenha posse em razão do cargo. Então, lembra lá, por exemplo, que eu tenho um notebook da Defensoria Pública, em dado momento eu me aproprio, eu me recuso a devolver para a Defensoria Pública ou eu anuncio no Mercado Livre. O que eu tenho? Peculato à apropriação. Peculato, desvio, quando o funcionário público desvia em proveito próprio ou alheio aquele bem que ele tem a posse em razão do cargo. Então, digamos lá que o sujeito trabalha no cartório de um tribunal de justiça e lá tem dinheiro de fiança depositado em espécie. Ele vai lá, pega R$1.000, por exemplo, para emprestar juros, tá? Ele está desviando? Sim. Certo? Vai responder por peculato desvio? Sim. Beleza? Cuidado aqui no peculato desvio, no peculato de uso, tá? Se o sujeito, ele usa temporariamente um bem com a intenção de devolver e é um bem de natureza infungível, então, por exemplo, digamos lá que é um policial que usa a viatura para um fim particular, para levar o filho no colégio, por exemplo. Tá? Ele está desviando? Está desviando. Ele está conferindo destinação diversa a um bem público? Tá. Só que nesse caso, como não há a intenção de se apropriar, ele só está usando temporariamente, é um bem móvel infungível, eu tenho o peculato de uso, que é fato atípico em relação a esse policial. Pode configurar improbidade administrativa, mas é fato atípico. Certo? Concussão, falamos na nossa aula de treino de questões, exigir vantagem indevida. Quando o funcionário público exige vantagem indevida, ele comete o crime de concussão. Lembra que é um crime formal. Então, exigir vantagem indevida é um crime formal. Exigir, o crime está consumado. Se esse funcionário público, mais do que isso, empregar violência ou grave ameaça, aí eu não tenho concussão, eu tenho crime de extorsão. Qual que é a diferença aqui? Não confundir com a corrupção passiva. Se o funcionário público solicita ou recebe, ou até mesmo aceita a promessa, eu tenho corrupção passiva. Diferença de solicitar. Ele pede com jeitinho, com educação. Então, um funcionário público educado, que solicita a vantagem devida, corrupção passiva. O funcionário público mal educado que exige vantagem devida, concussão. Lembra que na corrupção passiva também, tá? Basta que ele solicite, basta que ele receba, basta que ele aceite a promessa. Não há ali necessidade que, de fato, aquela ilegalidade seja cometida. Tá? E, por último, prevaricação. Lembra que aqui o que move o agente não é a vantagem devida, e sim o interesse ou sentimento pessoal. Tá? Não há um contexto de recebimento de vantagem devida, e sim ele age motivado por um sentimento pessoal. Então, imagine, por exemplo, que vocês, lá como advogados, tá,
soltaram um cliente de vocês lá num processo. E o funcionário do cartório retarda esse ato de ofício, né, retarda o cumprimento desse alvará de soltura, justamente motivado por uma inveja, por uma mágoa. Vejam, prevaricação. Tá? E aqui, se o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica indevidamente, não para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, mas cedendo a pedido ou influência de outrem, aí eu tenho a corrupção passiva privilegiada lá do parágrafo 2º, tá? Então, cuidado aqui, vejam se há um contexto de vantagem devida. Se há um contexto de vantagem devida, vejam se o funcionário público exigiu. Se ele exigiu, concussão. Se ele solicitou, recebeu, aceitou promessa, corrupção passiva. Se não há um contexto de vantagem devida, e sim de um sentimento ou interesse pessoal, aí eu tenho prevaricação, tá? Então, caiu essa pergunta no 38º exame de ordem, 35º, aqui, basicamente, aqui o funcionário público concorreu culposamente para o crime de outrem, tá? Eu tenho o peculato culposo, lá do parágrafo 2º do 312. No peculato culposo, se ele repara o dano antes do trânsito em julgado, ele tem direito à extinção da punibilidade. Se ele repara o dano após o trânsito em julgado, ele tem direito à redução de pena pela metade. Como ele reparou antes do trânsito em julgado, ele terá direito à extinção da punibilidade, letra B aí, gente. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Vou pagar umas 10 cervejinhas, lembrando que eu estou me baseando no relógio, aqui está 10h29, então 10 minutinhos aí do tempo de aula, tá? Vamos dar, né? E a cerveja, aquilo, se for baratinha, a gente paga também. Agora, não pode ser uma cerveja artesanal, que aí fica ruim. Mas vamos lá. Aqui, ó, um alô para as cidades: São Luís do Maranhão, Búzios, Rio de Janeiro, Mesquita, Rio de Janeiro, Pará, Novo Hamburgo, Barretos, Guarulhos, Brasília, Osasco. Tamo junto. Recadinhos, Ana